Olá, eu sou Adolfo Nomelini. E eu sou Rafael Carvalho. E hoje a gente vai embarcar na maior viagem de ônibus do mundo. São quase 14 mil quilômetros percorridos em 10 dias, Rafa. 10 dias no ônibus, que delícia, né? Esse ônibus sai de São Paulo e vai até Bogotá, na Colômbia. No caminho passa por quase 150 cidades, em 4 países diferentes. Mas a gente ainda não viveu essa experiência. Quem viveu tudo isso e vai conversar com a gente hoje é o jornalista Gabriel Santos. Ah, Rafa, eu esqueci de falar, esse é o podcast desse mundo é nosso. Ah, é? Não brinca. Então partiu? Partiu! Porque hoje a gente vai do Brasil pra Colômbia de busão. É isso aí. Hoje então a gente vai conversar com o Gabriel, mas só pra avisar, a gente segue infelizmente na pandemia, né? Então tá cada um na sua casa. A Adolfo tá na casa dele, o Gabriel também tá na casa dele. Gabriel, primeiro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite pra conversar hoje sobre essa sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho dessa aventura. Então, Gabriel, acho que todo mundo vai ficar curioso já, né? Pra começar do começo, como surgiu essa ideia? Por que você decidiu fazer essa viagem? Eu sou jornalista de formação. E dentro do curso de jornalismo a gente tem um projeto no final do curso, né, que é o TCC. E como eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela América Latina e por viagens, eu queria unir essa paixão à minha profissão e fazer um trabalho que deixasse mesmo um legado e abordando todos esses temas, né? E aí, desde o começo da faculdade, eu fui pesquisando e encontrei uma linha que cruzava o Brasil, que já era a maior viagem de ônibus até então, e ela ia de São Paulo até Lima, no Peru. E aí, com o passar do tempo, né, as coisas foram avançando um pouco e a linha se estendeu até Bogotá, na Colômbia. Então, passando de 5 para 10 dias de viagem. E aí foi onde eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer mesmo. Mas aí você embarcou aqui em São Paulo e foi direto até Bogotá, só desembarcou lá? Isso, de São Paulo até Bogotá direto. Na verdade, a gente tem uma pequena parada em Lima, de 3 horas, que é onde troca o carro do ônibus, né? E aí depois segue viagem, que aí seria mais ou menos a metade da viagem, e aí continua passando pelo Equador até Bogotá, com o destino final. E são 10 dias, então? Ao todo são 10 dias de viagem, isso. E nesses 10 dias, o ônibus ele para quanto, assim, por dia? Quantas vezes ele para? Olha, aqui no Brasil, eles têm o hábito de parar pelo menos 2 vezes ao dia, que seria para o almoço e para o jantar. Só que isso não é uma regra, assim, não é um horário habitual. Então já aconteceu, por exemplo, quando eu estava no Mato Grosso, de parar para jantar às 5 da tarde. E depois ele só pararia no outro dia, meio-dia. Então você teria que comer de qualquer jeito, né? Nossa. Então não é muito regrado. Já quando você entra já para o Peru, Equador e Colômbia, eles mudam um pouquinho esse roteiro, porque não tem postos como a gente está acostumado aqui no Brasil. Não existe postos com restaurante, com uma grande infraestrutura. Então, normalmente, eles param já nos lugares que eles já têm mapeados, e normalmente é uma vez só ao dia. Então, eles já recomendam que você compre algumas outras coisas para ir se alimentando durante a viagem, porque senão não tem onde comer. Nossa, uma vez por dia só. Você levou comida de São Paulo? Levei. Porque, Como eu sou vegetariano, então eu já fui mais preparado para essa aventura. Então, eu levei uma bolsa cheia de comida, né, de bolacha, salgadinho, essas besteiras mesmo para ir comendo, porque eu sabia que ia ser difícil o que eu iria encontrar pela frente, né? Não só por ser uma cultura diferente, com uma alimentação diferente, muito focada em carnes, né, em peixes, mas pela própria higiene dos locais, né? Ainda que no Brasil nós paramos em locais que absolutamente não dava para comer. Então aí eu preferi comer a minha bolacha ali, jantar uma bolacha, do que me arriscar e pegar uma intoxicação alimentar mesmo. Mas quando eu vi sua viagem de 10 dias de ônibus, a primeira coisa que eu pensei, tomar banho, ir no banheiro, comer. Como faz? Comer você já contou, que você levou comida e também tem uns postos de apoio, né? Mas para tomar banho, como faz? Rafael, acho que essa é a pergunta que todo mundo me faz. Como que vai tomar banho em 10 dias, já que o ônibus mal tem infraestrutura, né? Então, alguns postos, eles fornecem, né, os chuveiros, normalmente todos gelados, e só que não era todo dia. Então, esse é um ponto importante. Não era todo dia? Não era todo dia. Eu coloco uma média assim de um dia sim, um dia não. Nossa. E nisso você tinha que ter uma programação muito grande, porque o ônibus ele tem paradas de aproximadamente 40 minutos. E aí temos que considerar que nessa parada você teria que tomar banho, fazer a sua higienização dental,
comida, carregar equipamentos. Então, assim, tinha que ter uma super programação para você conseguir fazer tudo naquele pouco espaço de tempo. E teve gente, por exemplo, um casal que estava do meu lado, que eu percebi que eles não tomaram banho nenhum dia da viagem. Nossa. Exatamente. Imagina. Essa é uma Não, curiosidade. fora que tem que ir no banheiro também, né? Tem que fazer Exatamente. as necessidades. E o banheiro do ônibus era ok? Então, nos primeiros dias até dava para você fazer, né, você utilizá-lo, mas não tem limpeza durante a viagem, né? O ônibus inteiro ele não tem limpeza. Nossa. Então, já no terceiro dia já tinha até barata, para vocês terem noção. Não é uma coisa Nossa. muito No agradável. terceiro dia, então imagina no último dia o que não tinha lá dentro. Né? Exatamente. É até curioso porque dentro dentro desse percurso, eu lembro de um grupo de viajantes que iam embarcar em Porto Velho. Eram brasileiros. Até no meu documentário tem uma parte que mostra eles, mas não mostra eles dentro do ônibus porque eles nem chegaram a entrar. Quando eles olharam a estrutura do ônibus, viram que estava descendo até barata, eles falaram, não, nessa aventura eu não vou embarcar, não. E aí seguiram pesado, né? por táxi até o destino final deles. E pra trocar de roupa, assim, depois que você tomava banho, você já deixou todas as roupas separadas no ônibus com você? Era uma tática que eu tinha, né? Quando eu sabia que estava próximo a ter uma parada que teria banho, eles já avisavam. Falaram, gente, daqui 1 hora a gente vai parar num posto que ali vai ter oportunidade para quem quiser tomar banho. Acho que é importante frisar também que todos os banhos são pagos, tá? Então é uma média que você pagava de 5 até 20 reais, dependendo do posto, dependendo da localidade, para tomar banho gelado ainda. Então o que eu fazia? Eu já deixei uma das minhas malas na parte de cima, né, do ônibus. Então ali quando eu sabia que ia ter uma oportunidade de eu tomar banho, eu já ia preparando as minhas roupas, já deixava tudo certinho já para descer, e era a primeira coisa que eu fazia. O banho pelo menos eu garantia, porque também tinha fila, né? Então você imagina, um ônibus, nós embarcamos aqui em 20 passageiros, mas durante a viagem vai descendo e subindo pessoas. Então você imagina, somado só esse ônibus com os outros ônibus para todo mundo tomar banho, era complicado. Então eu já ia primeiro lá, depois eu comia, depois eu fazia qualquer coisa, mas o banho eu tinha que tomar. Tem que sair correndo, porque o banho é o principal do dia, né? Tem que aproveitar. Exatamente. Falando sobre o ônibus, já que você está falando sobre ele, é confortável assim para dormir? Dá para dormir bem? Não, é zero conforto. São viagens para quem gosta de aventura. Para quem gosta de um turismo confortável, eu já nem recomendo, porque é um ônibus que ele não é nem leito. Ele reclina, eles consideram como semileito, mas ele reclina até menos do que os semileitos que eu estou acostumado. Então reclina a menos de 90 graus, para vocês terem uma noção. E aí quando você fala de uma viagem daqui para o interior de São Paulo, até tudo bem, já é desconfortável. Mas quando você fala que você vai cruzar 4 países em 10 dias, complicado. As minhas costas chegaram lá... complicado. Fazer uma viagem curta, as costas já ficam doendo, né? Imagina 10 dias. E podendo levantar tão pouco, assim, andar pouco, né? Eu tinha uma vantagem que eu tinha a desculpa de que eu estava gravando, né? Todo momento. Às vezes eu nem precisava pegar mais conteúdo, mas eu queria ficar de pé só para dar uma circulada. E falando nisso, o que você fazia pro tempo passar mais rápido, assim? Tem alguma tática, alguma técnica? Eu levei 2 livros e eu terminei os 2 no 5º dia de viagem. Eu achei que eles iriam durar viagem ida e volta, mas não deu. Eles passam muitos filmes, né, durante a bordo, então eu assistia praticamente todos. Eram dublados os filmes? Não, todos em espanhol. Uhum. Então, eu aproveitava um pouco do celular também, mas sempre com aquela economia de bateria, né, porque o ônibus não tinha tomada. Então eu preparei aqui um arsenal para que eu conseguisse fazer essa viagem. Eu comprei 10 carregadores portáteis para me acompanhar durante essa viagem toda. Nossa. E assim, mas a todo momento, porque o meu principal foco era fazer a gravação, né? Não era simplesmente, eu não estava indo claro que foi um turismo, né? Claro que foi uma aventura para mim. Mas eu não tinha um propósito, por exemplo, de visitar um parente em outro país. Não, o meu foco principal era o documentário. Então ali eu garantia primeiro as minhas imagens, se eu via que dava para usar um pouquinho do celular para outras coisas, eu utilizava. Se não, não. Então, mas só pra gente entender, em que ano que você fez essa viagem? Eu fiz em 2018.
Em julho de 2018. Então foi agora há pouco. Isso, não faz muito tempo. Completou 2 anos recentemente. Tá. Não, só pra entender isso de, né, carregador portátil, para as pessoas, né, saberem que já existia toda essa tecnologia. Exatamente. Acho que essa é a vantagem, né? As coisas já estavam um pouco mais modernas pra gente. E até sair do Brasil, a viagem já demora muito, né? Que você foi até o norte. Exatamente. Quantos dias de viagem deu até sair do Brasil e como que foi essa experiência, assim, antes de trocar de país? São 4 dias de viagem dentro do Brasil. Sai da rodoviária do Tietê em São Paulo, corta todo o estado, entra pelo Mato Grosso do Sul, corta o Mato Grosso, passa por Rondônia, um pedacinho mínimo do Amazonas, mas eu nem considero, e aí entra no Acre. E aí corta nesses outros, todos os estados você corta de fora a fora, né? E como foi? Foi cansativo, assim, você achou... Porque você já, tipo, é uma parte pelo menos é Brasil ainda, então não sei se você achou interessante porque era diferente. O que é legal é que a gente fala que o Brasil, você tem vários países dentro de um único país, né? Então, realidades totalmente diferentes. Uma coisa que eu fui prestando atenção ao longo do caminho inteiro era a variação do preço do combustível, como era diferente, chegava a dobrar o preço de um combustível em São Paulo para o Acre, por exemplo, eram coisas assim que davam muita diferença. Fuso horário, né, no Acre, acho que na época, não lembro, acho que já era horário de verão, então eram 2 a 3 horas a menos, então pra gente já era uma grande, né, mudança. Mas assim, eu acho que o que principal ficou pra mim é que a gente não conhece o próprio país que a gente vive, né? A gente acha que a gente conhece o Brasil, mas quando você vai cortando outros estados, quando você vai entrando, você vê e fala, cara, eu não conheço absolutamente nada. Porque são outras realidades, outras culturas, até a própria comida, né, muda muito, né? A gente conhece a nossa bolha, né? E a gente acha que a nossa bolha é o país inteiro. E o Brasil é muito grande. Eu já fui pro Acre, eu adorei. Rio Branco, é muito legal. E aí você passou, então vamos lá, Brasil, Peru, Isso. Equador e Colômbia, né? Se você já sentiu toda essa diferença no Brasil, o que você percebeu, assim, de país para país, de mais diferente? O que eu achei mais curioso foi a mudança saindo do Brasil, saindo do Acre, onde eu estava com uma temperatura muito próxima aos 40 graus, e já entrando no Peru, entrando ali pelas cordilheiras, a temperatura começou a cair cada vez mais até chegar a -3. Nossa! Então, em questão de poucas horas, você tinha uma diferença de clima muito grande. É uma situação totalmente atípica. E quando você finalmente cruza essa fronteira, você já sabe que você está em outro país porque tudo muda. As paisagens mudam, lá eles têm aqueles carrinhos que eu até me fugiu o nome agora, mas aqueles carros que é um táxi, mas que é uma moto que vai com tipo 2 pessoas atrás. Tuk-tuk, isso mesmo. Então é uma coisa que já é diferente da nossa realidade no Brasil, então você fala, cara, eu já não estou mais no meu país mesmo, eu já cruzei. E a comida, assim, depois que você saiu do Brasil... A gente já foi, né, Adolfo? Já foi pro Peru também, já foi para esses países. Mas principalmente o Peru, assim, né? A gente fica meio... Questão de higiene, essas coisas. E também são comidas diferentes, né? Tipo, eu já comi porquinho da Índia no Peru. Não me julguem, mas eu comi. Eu julgo. Ué, faz parte. Eu acho bem bizarro. Faz parte da cultura deles, ué. Tá, mas não da sua, você não precisa comer. Nossa, ainda mais ele que é vegetariano, vai me odiar. Desculpa, Gabriel. Imagina, não, eu não tenho nada disso. Polêmica, até eu falei polêmica. Eu até tava comentando com o pessoal lá. Eu falei, gente, se eu não fosse vegetariano, eu também teria vontade de poder experimentar, porque eu acho que é isso, né? Quando você está numa viagem, você se permitir coisas novas, você se permitir novas culturas, novos sabores. Mas aqui eu sou vegetariano, então isso não passou pela minha cabeça. Eu não sou vegetariano, mas eu fiquei com dó do porquinho da Índia. Não, pra mim não rolou, não. E assim, é um prato super típico, né? Não é uma coisa que você encontra em um outro restaurante. Todo restaurante tem, eu ficava abismado com isso. Mas uma curiosidade do Peru é que eu considero que ali eu comi a melhor comida que eu já comi na minha vida. Eles têm um sanduíche que eles chamam de saltado, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de comer. E eles têm um saltado que é vegetariano. E era um mix de pimentão com cogumelos, com várias coisas. Mas um sabor, gente, que é o sabor que eu levei assim pra minha vida. Eu falo, cara, eu preciso voltar pro Peru só pra comer isso de novo. Você já conhecia algum desses países ou não? Foi a primeira vez? Não, foi a primeira vez. Tanto o Peru quanto o Equador e a Colômbia foram as primeiras vezes. E assim, passando por eles, né? Porque você só passou, ficou um pouquinho no Peru e Bogotá que você ficou de verdade.
O que você mais notou de diferente na cultura mesmo de cada lugar? Já que você viu tão perto um do outro, né? O que eu acho legal de comentar é que eu tive a oportunidade, assim como eu estava falando aqui do Brasil, existe uma diferença enorme na cultura também dentro do próprio país, né? Se você olhar o Peru, eu tive a oportunidade de cortar ele do sul ao norte. Né? Então você conhece, a realidade do sul é completamente diferente da realidade do norte, né? Então, por exemplo, ainda no Peru, a gente estava passando pela rodovia e aí do nada entrou uma mulher, subiu no ônibus e ela estava vendendo milho e ela vive disso. Eu conversei um pouco com ela, ela é meio que sem destino, ela sobe com o milho da plantação dela e vai entrando no ônibus, a hora que ela para de vender, ela desce para pegar o outro ônibus. Então é uma cultura totalmente diferente do que a gente vê aqui, né? Inclusive esse milho, gente, tem uma foto no documentário pra quem assistir. O milho é horroroso, todo mundo fala assim, como você teve coragem de comer aquilo? Mas eu tava um dia sem comer, eu precisava comer aquele milho, tava delicioso. O milho eu comeria, mas eu vi que ele tava, tipo, ela colocava tipo em cima do banco, assim, sem proteção nenhuma. Tava meio sujinho aquele banco depois de 7 dias de viagem, sei lá quantos dias já eram. É que agora a gente tá com a cabeça pandemia também, né? A gente tá com a cabeça coronavírus. Exatamente. Então qualquer coisa a gente já fica sem coragem. Exatamente, mas o pior não é que ela colocou dentro do banco, né, em cima do banco, é onde ela levava. Ela levava num balde, desses baldes de lavar roupa mesmo, e a água, gente, sem brincadeira, ela estava preta. Eu juro que eu não sei do que era, mas naquele momento eu só precisava comer qualquer coisa. Então o milho parecia que eu estava comendo a melhor comida da minha vida. Foi a única... Ainda bem que não deu ruim. E aí é o que eu falo, né? Quando você está com fome, você come qualquer coisa que aparecer na sua frente. Talvez se eu já tivesse bem alimentado, eu não teria comido. E o Gabriel, e você fez amigos durante o trajeto? Porque são muitos dias convivendo, né, com as mesmas pessoas. Tirando que algumas sobem, descem, enfim, mas... As pessoas que eu mais fiz amizade e que eu continuo amigos até hoje foi um casal de franceses. Na verdade, eles não estão mais juntos, eles terminaram o relacionamento, mas eu continuo conversando com os dois. E eles entraram em Lima e desceram na cidade de Cali, na Colômbia. Então foi um trajeto ali de aproximadamente 4 dias, então deu pra gente criar um bom laço, né? Então isso que foi legal. Você conheceu eles, assim, num caminho mais curto, né? Tipo, Lima até Cali, que você falou. Mas Caminho mais curto de 4 dias, né? Não, pros 10, gente. Pros 10 isso é curto. Tesouro. Mas teve gente que saiu daqui de São Paulo e foi com você, tipo, pelo menos até Lima ou até Bogotá, assim? Quem geralmente pega esse ônibus? Na verdade, assim, dentro do percurso completo São Paulo a Bogotá, só fui eu. Ninguém fez o mesmo percurso junto comigo. Aqui nós entramos no ônibus, era 18 peruanos, um sul-africano, que eu não consegui me comunicar com ele, porque ele não falava inglês, nem espanhol, nem português. Não. Então ele só falava assim, África, sabe? Aí eu acabei entendendo que era da África do Sul por algum outro contexto, mas o restante eram todos peruanos, né? E a maioria fez esse trajeto que era São Paulo-Cusco ou São Paulo-Lima. Então foram pessoas que eu consegui ter um pouco mais de contato. Os peruanos, de uma maneira geral, eu tive pouco contato, pouca abertura por parte deles, porque a maioria veio para o Brasil para tentar uma vida melhor e acabaram sendo escravizados pela indústria da costura. Então, assim, eles ouviam um sotaque mais puxado para o português e já ficavam com certo receio de conversar. Então foi difícil. Eu lembro que no começo eu fiquei até desesperado, porque eu precisava de entrevista, né? É engraçado isso, né? Porque tem todo esse histórico aí, o trauma que a pessoa fica. Exatamente, e é natural, né? Também não queria forçar nada ali da onde não tinha. Só expliquei qual que era o meu propósito. E se as pessoas se sentissem confortáveis, conversando, gravando ou não. Porque eu acho que isso é importante falar. Teve muita gente que eu consegui ter contato que preferiram que não fosse gravada, não se sentiram confortáveis. E tudo bem também. Acho que fora, ali, além do documentário, tinha um outro Gabriel, né? Com outros propósitos. E isso agregou bastante, assim, pra minha vida, né? Enquanto pessoa. Talvez se fosse um livro, seria muito mais fácil das pessoas se abrirem e tal, né? Porque a imagem mexe muito. Agora, qual que você acha que é a maior vantagem de pegar esse ônibus e não um avião? Olhando enquanto brasileiro e turista, eu acho que é a oportunidade de você conhecer
pedaços do país que você jamais conheceria. Porque quando você planeja uma viagem, pelo menos comigo, assim, né? Acho que a maioria dos brasileiros tem aqueles poucos dias de férias no ano. Você planeja aquele roteiro em uma ou outra cidade para você conhecer o entorno, mas você não tem grandes oportunidades de passar por várias cidades no mesmo país, né? Então isso é uma parte que eu considero. Por exemplo, eu jamais planejaria uma viagem só para conhecer as linhas de Nazca. Mas eu tive a oportunidade de conhecer viajando de ônibus, entendeu? Eu passei por lá. Então hoje eu posso falar assim, a linha de Nazca eu conheço. Então eu acho que essa é uma grande vantagem. Olhando para o ponto de vista dos peruanos, o que eu entendi por parte deles é que, como eu falei, muitos vieram para tentar uma vida melhor no país. Então eles acabaram tendo a sua bagagem, né? Alguns levaram até móveis de volta e coisas que você não consegue levar num avião. Você até consegue, mas pagando um custo muito, muito expressivo, né? E o avião e o ônibus já tem um pouco mais de flexibilidade, né? Eles colocam ali um certo limite, né? Falar assim, você pode levar 30 quilos, mas ninguém pesa a sua bagagem. Então, só coloca dentro do bagageiro, coube e vai, entendeu? Mas já que você falou do avião, aí eu quero saber, quanto que custa uma passagem dessa, tipo do ônibus? É mais caro que o avião? Pelo que parece, porque se tinha um monte de peruano voltando para casa, uma situação difícil, talvez eles enfrentem essa viagem tão longa por causa do preço, é isso? Depende. Olhando o percurso completo, São Paulo-Bogotá é mais caro. Eu paguei R$ 1.400 no trecho. Então, esse é um valor que eu considero bem alto, comparado a um preço de uma passagem de avião, porque eu voltei de avião, né? De Bogotá eu voltei de avião, 5 horinhas eu já estava na minha casa. E eu paguei R$ 1.000 na passagem de volta. Então, assim, chega a ser mais caro. Agora, olhando nesse trecho que a maioria faz, que é São Paulo-Cusco, São Paulo-Lima, é uma média de R$ 650. Que você não consegue, mais barato. É mais difícil você conseguir esse preço em avião. Então, é um ponto a se considerar também. Imaginando, principalmente, que normalmente não é só uma pessoa que viaja, né? É sempre uma família, com 4 ou 5 pessoas. Então, qualquer R$ 200, R$ 300 que você economiza é muito dinheiro, né? Faz muita diferença. Agora, você sentiu medo de violência, da estrada, alguma coisa assim? Eu não senti medo. Teve alguns pontos que eu fiquei apreensivo, digamos assim. O primeiro ponto foi de ser assaltado, não. Acho que isso não passou pela minha cabeça. Mas eu acho que muito disso é um jovem de 22 anos que não tem muita noção do perigo, né? Porque enquanto eu falava com todo mundo que era mais velho, o pessoal falava, pelo amor de Deus, vai ser assaltado. Se você ficar dando sopa na rodoviária, vão colocar droga na sua bolsa, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que quando você é um pouco mais jovem, você não tem tanta noção do perigo. Então, nesse ponto eu estava mais tranquilo. Agora, teve alguns pontos da viagem que eu fiquei apreensivo. Uma delas foi aqui no Mato Grosso, que tinha um desvio na rodovia e as placas todas em português. O motorista não fala uma palavra de português, não viu que tinha o desvio e ele acabou invadindo a contramão. E aí eu lembro essa cena é uma cena que não sai da minha cabeça. E aí eu acordei e tinha um caminhão quase na nossa frente, assim. Eu falei, bom, gente, morri. Ali eu tinha certeza que eu tinha morrido. E o segundo grande ápice foi quando o ônibus quebrou. O ônibus ele quebrou numa cidade que chama Abancay, no interior do Peru. Na verdade é um pouco antes, né? Dava 25 quilômetros do centro da cidade de Abancay. E aí o ônibus quebrou, era uma subida, e aí a gente viu que o ônibus foi dando uma trepidada e acabou que ele parou completamente. Aí você pensa numa estrada no meio do nada, de madrugada, sem acostamento, o ônibus quebra e o motorista fala assim, desce todo mundo que o ônibus quebrou e a gente só vai consertar ele amanhã. Aí eu falo, gente, como assim só vai consertar o ônibus amanhã, né? Que suporte que vocês vão dar pra gente? Nenhum. Então era isso, vocês teriam que ficar ali. E aí eu lembro que o pessoal lá, você imagina, nesse ponto da viagem tinha mais ou menos uns 25, 30 passageiros. Todo mundo no meio da rodovia, caminhões ultrapassando a gente, assim, invadindo a contramão. Mas aquela coisa em alta velocidade, eu falei, gente, se a gente ficar aqui vai todo mundo morrer, porque vai acontecer uma fatalidade, né? E aí eu lembro que eu vi uma casinha assim no fundo, no alto de uma colina, e eu vi que tinha 2 carros na garagem. Ali eu falei, não, gente, vai ser a minha primeira loucura, vai ser agora. Que eu vou bater 4 horas da manhã na porta de um cara que eu nunca vi na minha vida. Você acordou as pessoas. Exatamente. Nossa. E aí eu fui, abandonei todo mundo. Na verdade, abandonei todo mundo não, né? Ali eu já tinha criado algumas amizades.
E eu falei, gente, vamos bater ali, a gente pede uma carona, a gente paga um valor pro rapaz, ele leva a gente pra rodoviária, ali a gente pega um outro ônibus até Lima, porque é aí onde seria a troca do ônibus, né? E a gente segue viagem de lá. Eu acho que é mais seguro do que a gente ficar aqui numa empresa que não tá dando nada. E eu lembro que as pessoas estavam ligando, né? O motorista ligando, as pessoas pegando o celular da mão do motorista para falar com a empresa. E a empresa falando, não tem o que fazer, entendeu? Simplesmente, gente, eu não posso fazer nada. E aí o pessoal implorando, por favor, por favor, por favor. E o atendente do outro lado da linha falou, não tem o que fazer. Vocês têm que ficar aí, amanhã chega um outro ônibus para vocês, para completar o trajeto. Aí eu fui até essa casa, de madrugada, o rapaz de pijama, todo sonolento. Eu falei assim, desculpa, eu sou brasileiro, o ônibus acabou de quebrar, já quebra o gelo falando que você é brasileiro, né? Falei, tô aqui com 2 argentinas, uma peruana, uma holandesa, a gente precisa ir pra rodoviária mais próxima. Se você puder levar a gente, ajudar, a gente paga uma quantia pra você. Ele cobrou lá o valor que era equivalente a R$5 para cada um, num trajeto de 25 quilômetros, 30 quilômetros. E aí ele levou a gente até a rodoviária. Mas ali é uma outra coisa que eu não pensei também, né? Eu entrei no carro de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Essa o hora carro da manhã não estava em boas condições também. Eu tava com medo dele quebrar também no meio do nada. E assim, eram todos vítimas muito fáceis, né? Ninguém ali da região, ele poderia levar pra qualquer lugar, assaltar a gente, levar todo o dinheiro. Vocês não sabiam nem o caminho que ele tinha que fazer, né? Exatamente. Mas aí, nesse momento, você para e pensa, fala assim, o que é melhor? Você ser assaltado ou você morrer atropelado por um caminhão? Então eu preferia a primeira opção e seguir. E você tá falando disso de ônibus quebrar. A gente faz viagem aqui no Brasil que pra gente é longa, né? Tipo assim, 20 horas, sei lá. E o ônibus aqui já quebra, atrasa. Como é que é isso aí? Você conseguiu chegar lá em Bogotá na hora certa, assim, no que você tava planejado? Por incrível que pareça, sim. Na verdade, se eu tivesse esperado o ônibus do dia seguinte, não. Eu teria atrasado mais um dia da minha viagem. Mas atrasou coisa assim, acho que de 3 horas do habitual, né? Eu lembro que quando chegou pra uma viagem Porto de Velho, 10 dias tá ótimo, né? Exatamente, tá tudo dentro. Eu imaginei até... Eu já estava contando com um pouquinho mais, né? Eu lembro que quando a gente chegou aqui em Porto Velho, que teve aquele caso que eu contei pra vocês das pessoas que não quiseram entrar no ônibus... E isso o motorista no meu pé, porque eu era o porta-voz deles, eu era o único brasileiro que falava espanhol. Então ele chegava e falava assim, não, convence essas pessoas a entrarem dentro do ônibus, porque a fronteira terrestre do Brasil, ela fecha. Então dava 6 da tarde, ela fechava. Nossa. Simplesmente, quem não cruzasse a fronteira teria que esperar o dia seguinte. E o motorista desesperado, ele falou, se a gente não sair agora, a gente não cruza a fronteira. E eu tentando fazer aquele intermédio, né? Virei o intermédio entre os brasileiros com o motorista para ver quem ia, quem não ia, para poder embarcar. Então isso foi um ponto que eu achei que a gente poderia chegar um pouco depois do horário e ter que esperar o próximo dia, né? Que aí fechou, não tem jeito. Você ia ficar todo mundo dentro do ônibus, parado na beira da rodovia, até as 8 horas do dia seguinte. Mas eu conversei com algumas outras pessoas que fizeram a viagem e tiveram mais problemas que eu, assim, em relação a horário, né? E quando você chegou em Bogotá, qual foi a primeira coisa que você quis fazer assim? Você falou, pelo amor de Deus, foi um banho? Eu acho que eu ia querer muito tomar um banho. Bem quentinho. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi uma loucura, porque na fronteira eu não tinha conseguido converter a moeda. Não tinha ninguém pra trocar ou o real ou o dólar. Naquela circunstância eu estava aceitando qualquer coisa que a pessoa ia trocar. E não tinha, porque dentro da fronteira do Brasil com o Peru, do Peru com o Equador, e eles tinham o que eles chamam de cambistas, né? Que trocam lá o dinheiro. Então, umas senhoras no Brasil com o Peru é muito organizado. Umas senhoras que vêm gritando assim durante a rodovia, pedindo pra trocar. Então, super tranquilo. Agora, no Equador, pra Colômbia, eu não consegui encontrar ninguém que fizesse esse câmbio. E aí, eu lembro que eu cheguei, então, em alguns lugares eu consegui pagar com dólar, então até dava pra comer, então não passei tanto perrengue nisso. A maioria dos outros países acabam aceitando o dólar habitualmente. Então, aí eu cheguei lá na rodoviária pra pegar um táxi pro meu hotel. E eu não tinha mais dinheiro, né? Eu não tinha mais peso, porque eu pagava em dólar e a pessoa me devolvia em peso colombiano. E eu não tinha mais, tinha acabado todos os meus pesos. Só tinha o dólar. E aí o rapaz não queria aceitar, não sei o que. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Parei lá no hotel, no saguão. Aí já chegou, né? Aquela pessoa com 50 mil bagagens, parecendo que tava de mudança, só pra passar 4 dias em Bogotá. O recepcionista já achou estranho. Eu falei, se você puder me emprestar aqui, eu preciso pagar, sei lá, R$50 pra ele. E o rapaz falou assim, não, você tem que pagar, que não sei o que lá.
Aí eu falei, se você puder me emprestar, eu juro que depois eu troco o dinheiro e te pago. Aí ele falou, não tem pressa, isso acontece com frequência. Aí ele me deu o dinheiro e pagou. Então eu tinha esses dois serviços. Uma que eu precisava descansar e tomar um banho, porque ali foi o trecho que eu não consegui tomar banho, que eu fiquei 2 dias sem tomar banho, foi nesse trecho. 2 dias porque tá bom, no Equador gente. não tinha chuveiro, não dava pra você tomar banho, não tinha essa opção. Então eu precisava chegar e depois eu precisava trocar o dinheiro. Mas eu tava tão cansado que eu deitei e dormi. Dormi ali pelo menos umas 2 horinhas e depois eu falei, agora eu tô novo pra conseguir aproveitar a viagem, né? E você contou já que você voltou de avião, né? Mas vamos supor, da viagem toda, assim, qual foi a experiência? Qual o maior aprendizado? Cara, eu acho que, curiosamente, nesse episódio do podcast, eu só falei... A maioria das coisas que eu falei são pontos negativos, né? Por isso que a gente fez essa pergunta. Falei muita coisa, né, negativa. Mas, numa maneira geral, eu faria essa viagem sem pensar 2 vezes de novo. Porque é uma experiência que te enriquece. Eu acho que chega um momento que até as partes ruins se tornam aprendizados e se tornam histórias pra você contar, né? Coisa que no avião não. Você entra no avião, você senta ali na sua cabine e você mal fala com a pessoa que tá do seu lado. Você só pede uma licença pra ela quando você precisa ir no banheiro. E acabou. E, cara, você conhece gente do mundo inteiro, você tem tanta troca, você conhece tantos lugares, tantas culturas que eu faria novamente, né? Então é uma viagem que eu costumo falar que essa é a única viagem que eu tenho absoluta certeza de que vai ficar marcada pra sempre na minha vida. Eu vou fazer. Eu sei que vão ter viagens que eu vou pra lugares que podem ser considerados melhores, que pode ser... acho que tem muita viagem que eu ainda quero fazer na vida, mas essa com certeza vai ser a que vai ficar mais marcada, assim, pra mim. Com certeza. Esse negócio da cultura, né? Você conviver com as pessoas, acho que não tem preço, realmente. Com certeza. Viajar é muito bom e nesse caso você aprende mais ainda e acho que acaba virando amadurecimento mesmo. Exatamente. Né? Você deve ter amadurecido muito nessa viagem. Com certeza. Agora, só pra gente encerrar, 2 coisas. Primeira coisa uma coisa que a gente sempre fala, né? Que acho que você vai levar isso pra sua vida. Podem tirar qualquer coisa de você, emprego, qualquer coisa, mas acho que a experiência que você teve com essa viagem, você vai levar realmente pra vida toda, igual você falou. Isso eu nunca vou conseguir tirar de você. E a outra coisa que eu queria saber, na verdade, é qual foi o resultado do TCC, né? Agradou a banca? Menino, pior que eu fiquei com medo, porque eu até comentei com algumas pessoas. Foi uma pressão muito grande em cima de mim, porque todo mundo fazendo alguma coisa muito diferente no TCC de jornalismo, né? Por mais que era algo muito inédito, eu falei, cara, os outros TCCs estão excelentes, né? Então eu lembro que eu fiquei morrendo de medo. E eu tive uma conversa com o meu orientador assim, eu falei, quando eu tive a primeira ideia que eu falei pra ele, é isso que eu quero fazer, ele falou assim, você é louco. E se você voltar vivo, você já está aprovado, pode ficar tranquilo. Isso aí. Mas foi super legal, eu apresentei pra banca, né, foi um bom tempo de edição, né, fora isso tem a parte escrita, tudo. Eu consegui tirar a nota máxima e... que bom, parabéns. E consegui entrar numa categoria que eles chamam que é indicação a prêmios, né. Então eles fazem, a cada 2 anos ainda não saiu o resultado, e eles pegam os melhores TCCs do semestre e juntam depois com outros TCCs e fazem uma premiação. Gabriel, antes de eu te agradecer, só fala pra gente como é que a gente acha o seu documentário no YouTube, como a gente encontra. O meu documentário é super fácil de achar, o nome dele é De São Paulo a Bogotá, a maior viagem de ônibus no mundo. Tem só 17 minutos, não é muito cansativo, eu prometo. Não, a gente assistiu, é ótimo. E é legal, eu recomendo que as pessoas possam assistir numa tela que seja grande. Eu assisti. Não assistam no celular, porque parece que você tá viajando junto, parece que você tá vivendo ali como se você estivesse dentro do ônibus. E o Instagram, qual é o seu Instagram, se alguém quiser seguir, saber mais? Meu Instagram é @biel0211. Biel0211. E aí por lá, algumas vezes eu posto algumas imagens, porque tem muita coisa que eu não consegui postar, então de vez em quando eu posto uma foto nova, alguma coisa diferente. Gabriel, muito obrigado, a gente adorou, né, Rafa? Muito obrigado, adorei, achei ótima a história, já que tô doido pra fazer a viagem. A Rafa já me falou hoje o que quer fazer. Eu recomendo. Obrigado, viu? Muito obrigado, Gabriel, e parabéns. Obrigado, Adolfo, obrigado, Rafael, agradeço muito a oportunidade e estou à disposição sempre que precisar. Então, obrigado você que ouviu a gente também. Um grande abraço, um grande beijo. Hoje não tem beijo, que o episódio tá longo. Mas aproveita para seguir a gente aí no agregador que você tá ouvindo o podcast. Dá essa força pra gente, né, Adolf? Isso aí, daqui 2 semanas a gente tá de volta com mais algum tema aí. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma sugestão, só mandar pra gente. Tudo @Esse Mundo é Nosso nas redes sociais ou essemundenosso.com.br. Obrigado. É isso aí. Valeu, obrigado, tchau.